O que está acontecendo em Brasília agora não é apenas mais um capítulo da política brasileira. É um movimento silencioso, tenso, estratégico, que está levantando questionamentos profundos sobre poder, influência e os limites das instituições. Enquanto a maioria da população está preocupada com o preço dos alimentos, com a segurança nas ruas e com o futuro dos filhos, nos bastidores se trava uma disputa que pode redefinir o rumo de investigações sensíveis e mudar o equilíbrio dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Nos últimos dias, analistas políticos, juristas e comentaristas começaram a observar com atenção o que chamam de uma mudança de narrativa em veículos de grande alcance, entre eles a TV Globo, que passou a tratar determinados conflitos institucionais com um tom mais cauteloso, menos confrontativo e mais voltado à estabilidade das decisões do Supremo. Para alguns, isso é apenas responsabilidade jornalística. Para outros, é um sinal de que há uma tentativa de reduzir a temperatura de uma crise que poderia se tornar institucional. No centro dessa discussão está o ministro Edson Fachin, visto por muitos como uma figura de equilíbrio dentro da corte. Há quem interprete suas posições recentes como uma tentativa de evitar que embates internos se transformem em choques públicos entre ministros. Já críticos dizem que esse movimento acaba funcionando como uma espécie de contenção de danos em torno de decisões passadas e de colegas que vêm sendo alvo de forte pressão política. Entre esses colegas estão Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, frequentemente colocados no centro de debates acalorados sobre ativismo judicial, condução de inquéritos e o alcance das decisões do Supremo. Importante deixar claro que, juridicamente, não há condenações relacionadas às narrativas que circulam no campo político. O que existe é uma disputa de versões, interpretações e críticas que se intensificaram com o passar dos anos. O chamado caso envolvendo o Banco Master entrou nesse cenário como mais um elemento de tensão política e jurídica, sendo usado por diferentes grupos como símbolo de algo maior. Para uns, a necessidade de investigações profundas. Para outros, o risco de transformar disputas políticas em batalhas judiciais intermináveis. O tema passou a ser explorado muito mais no campo da narrativa pública do que no campo das decisões definitivas. Nesse contexto surge outro personagem importante, o ministro André Mendonça. Sua atuação, vista por apoiadores como técnica e garantista, é interpretada por críticos como parte de uma divergência interna sobre até onde determinadas apurações devem ir. O que para uns é rigor jurídico, para outros é potencial de instabilidade institucional. E é exatamente aí que começa a verdadeira disputa. Não é apenas sobre um caso específico. É sobre qual visão de judiciário deve prevalecer. Um Supremo mais expansivo, que assume protagonismo em momentos de crise, ou um Supremo mais contido, que evita avançar sobre temas que possam ser interpretados como politização da justiça. Outro ponto que gerou repercussão foi o debate em torno do chamado inquérito das fake news. O andamento e as decisões relacionadas a esse processo sempre dividiram opiniões. Há quem considere que ele foi fundamental para combater redes de desinformação. Há quem entenda que o modelo adotado levantou dúvidas jurídicas e abriu discussões sobre limites processuais. Quando surgem notícias de arquivamentos, revisões ou rediscussões de escopo, imediatamente aparecem interpretações dizendo que isso enfraquece este ou aquele ministro. Mas, no mundo jurídico, arquivar, revisar ou redistribuir procedimentos faz parte do próprio sistema de freios e contrapesos. A leitura política disso é que transforma atos técnicos em combustível para narrativas de confronto. E é nesse ponto que a temperatura sobe fora dos tribunais. Porque, longe do juridiquês, o cidadão comum enxerga tudo isso como uma grande disputa de poder. Quem manda? Quem investiga? Quem decide até onde vai uma apuração? Essas perguntas, repetidas nas redes sociais, acabam moldando a percepção popular muito mais do que os próprios autos dos processos. O Brasil vive hoje uma era em que decisões judiciais são analisadas como movimentos de xadrez. Cada voto é interpretado, cada declaração é dissecada, cada silêncio vira teoria. O ambiente de polarização faz com que qualquer gesto seja visto como alinhamento a um lado. Enquanto isso, dentro do Supremo, ministros continuam insistindo publicamente na ideia de que divergências fazem parte de qualquer corte constitucional do mundo. Não existe tribunal sem debate interno. Não existe colegiado sem visões diferentes. A questão é que, no Brasil atual, essas divergências deixaram de ser apenas jurídicas e passaram a ter peso político imediato. A cobertura da imprensa, inclusive, passou a ser observada como peça-chave nesse tabuleiro. Quando muda o tom, muda a percepção pública. Quando diminui o volume, surgem suspeitas.